Hoje eu quero falar sobre a evidência da salvação. Se hoje for o nosso último dia, não estou falando de morte, eu não vou pregar sobre isso, mas qual a certeza se essa for a última mensagem do pastor Ricardo? Baseado em qual evidência, pastor, ou você que me escuta, baseado em qual evidência você tem certeza da sua salvação? É o que eu vou discorrer hoje. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Glória ao nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aonde eu quero chegar agora, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 15 mais uma vez. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Versículo 16 diz: porque está escrito, sede santos. Sabe, queridos, que responsabilidade nós temos de carregarmos uma palavra. O versículo 15, ele está dizendo assim, tornai-vos. Ele está dizendo que a responsabilidade de santificação é nossa. Ele não está dizendo, eu vou santificar você, eu vou tornar você santo. Não. Ele está dizendo que nós temos a responsabilidade de andarmos e escolhermos vivermos em santificação, em santidade. Porque a palavra do Senhor fala muito sobre santidade? Porque santidade é a linguagem do reino de Deus. Você quer encontrar salvação na sua vida agora? Só existe uma forma de você ter convicção que você carrega a salvação. É se você procurar a santidade. Não tem como, só é santo quem é salvo. Só consegue ser santo, fugir do pecado, não é quem gosta do evangelho ou da igreja. É só quem é salvo, é quem é santo. 3 fundamentos que eu sempre falo e ensino sobre salvação, para que você tenha certeza se você é salvo. Primeiro, regeneração. O que é regeneração? Você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você foi batizado no Espírito Santo, você foi batizado nas águas, você é regenerado, uma nova criatura. Isso é o processo da regeneração. Depois da regeneração vem a justificação. Você é justificado pela sua fé em Jesus Cristo. E a evidência que você foi regenerado e justificado, seu nome foi escrito no livro da vida, na justificação, é que diariamente você está sendo santificado. Só se santifica quem é salvo. Tem pessoas que falam, não pastor, quando eu vi eu fiz. Eu ceguei na hora, quando eu vi eu fiz. Não existe. Até para você tomar uma decisão de pecar, é uma escolha. A Bíblia diz assim, eu escondi as tuas palavras no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Ou seja, o nível que eu tenho de santidade diz o tanto da palavra que eu carrego. Porque o tanto da palavra que eu carrego, a Bíblia diz que conhecereis a palavra, a verdade. O que vai acontecer quando nós conhecermos a palavra, a verdade? Seremos libertos.
A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele ora para que os nossos olhos espirituais estejam abertos. E como é que você tem os seus olhos espirituais abertos? A partir do conhecimento das Escrituras. Você não enxerga com esses olhos. Você enxerga com os olhos do Espírito. Você discerne espiritualmente o que é de Deus, o que não é de Deus. Então essa santidade, ela é um atributo que veio quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que ele fala, tornai-vos santo. A oração não existe, nós orarmos, Deus me santifica, Deus me faz mais santo, não tem na palavra de Deus. Ele está dizendo, tornai-vos santo. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, agora ele nos dá a possibilidade de escolher andar em santidade ou não. Ele dá para a gente a escolha. Eis que coloco sobre vocês bênção e maldição. Ele diz, escolha pois a bênção. Ou seja, nós escolhemos andar no nível que nós estamos. Se você for para o céu, foi uma escolha. Queridos, a salvação é única e exclusiva obra de Deus, da graça de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça você é. Então nós somos salvos pela graça. Pela graça você é salvo. Mas qual a evidência que pela graça eu carrego salvação? Santificação. Mas ele está dizendo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras fazer para que ninguém se glorie. Então a única evidência, a única forma de salvação é crendo em Jesus Cristo, na graça. Pela graça você é salvo. Mas a evidência palpável de salvação é santificação. Quanto mais eu conheço da palavra, quanto mais eu mergulho nas Escrituras, quanto mais eu me santifico, mais eu tenho uma convicção no Espírito que eu carrego salvação. A Bíblia diz que Ele nos dá a alegria da salvação. Então aquela alegria no Espírito, quando você adora, quando você se santifica, quando você sabe faz o que é certo, e dá aquela alegria, aquele testemunho interior, isso é o quê? É uma evidência de salvação. Aquela convicção, pastor, salvação é uma forma mais simples, explica melhor. Salvação é você orar e Deus responder. É Deus falar e você saber que essa voz é dele. A Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ou seja, quando ele fala, pode ter muitas vozes, mas quando a voz do mestre vem no Espírito, você sabe que é uma direção para que você consiga discernir o lugar para onde você vai ou está indo. Por isso que ele fala, você precisa andar em santidade. Por que eu preciso andar em santidade? Para me mostrar que eu sou crente? Não, para que você evidencie salvação. Só existe uma forma de eu manifestar na terra o que está acontecendo no céu. É se quando eu recebi Jesus, o céu veio para dentro de mim. Salvação não é você ir para o céu vir para dentro de você. Então você pode já viver a santificação, a graça, o poder regenerador agora. Você não precisa ir para o céu para ouvir a Deus. A Bíblia diz que Ele te deu um Espírito Santo, o Espírito da verdade. E o que é que o Espírito Santo vai fazer? A Bíblia diz, antes de Jesus ser assunto ao céu, Ele disse assim, ó, eu vos envio o Consolador e Ele vai ensinar para você todas as coisas. Ele vai ensinar você. Olha que presente maravilhoso. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E o que é que Ele vai fazer? Ele vai te ensinar. Ele vai apontar você quem Jesus é. Ele vai te apontar o caminho. Ele vai fazer você discernir coisas. Por quê? Somente pelo simples fato de você andar em santidade. Santidade não é porque eu dou conta, não é porque eu sou bom. Santidade é porque eu amo tanto o que Cristo fez, que a única forma de eu retribuir a Deus é sendo como Ele é. Porque Ele diz, sede santo porque eu sou. Então, como eu não consigo dar nada para Deus, que Ele é dono de tudo, mas eu consigo dar a Deus aquilo que Ele é. A santidade é uma escolha. Isso é amor. Alguém que é verdadeiramente apaixonado por Jesus é alguém que anda em santidade. Como é que eu provo meu amor por Cristo? Santidade. É tendo a oportunidade de errar e você escolher acertar.
É a oportunidade de você escolher pecar, cair, desistir, e por causa de Cristo fez, você escolhe Jesus Cristo, a graça. A palavra diz assim, que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Nós poderemos dar algo para Deus, a nossa santificação, porque a santificação evidencia salvação. Todo homem santo que você olha na Bíblia, todo homem santo é corajoso. Homem que anda em santidade não tem medo. Ele não tem medo de demônio, ele não tem medo de entrar, ele não tem medo de investir, ele não tem medo de fazer, ele não tem medo de orar, ele não tem medo da obra, ele não tem medo da chamada. Um homem que anda em santidade, ele vai até o final. Tentaram matar Paulo, ele diz, eu já morri. Como é que você vai matar alguém que já morreu? O que significa isso? Paulo tinha tanta convicção quem ele era, o que ele carregava, que ele diz assim, morrer é lucro. Coragem demais. Como é que a igreja primitiva cresceu, se fortaleceu? Com homens e mulheres corajosos. Nero falava, ou nega ou morre. O que aqueles homens falavam? Eu prefiro morrer do que negar Cristo. Coragem. Eles encontraram algo poderoso. A parte de Cristo Ele já fez, morrer na cruz. Qual é a minha parte? Santidade. Não é ir para o culto, não é orar 6 horas por dia, não é decorar versículo, não é ser bom de igreja, não é a pessoa que limpa. Uma pessoa verdadeiramente que ama Cristo, está fazendo o que é certo, é alguém que anda em santidade. Santificação. Todo homem santo é corajoso. Já expulsou um demônio? Você expulsa um demônio falando, por favor, seu demônio, saia. É assim? É com autoridade. A Bíblia diz que os fariseus olhavam para Cristo e falavam, Ele é diferente, porque Ele não prega como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Davi não derrubou Golias porque era forte. Davi derrubou Golias porque ele acreditava no que carregava. Porque Davi não tinha nenhuma condição física, bélica, para destruir nenhum tipo de exército. Mas Davi carregava aquilo que ninguém, nenhum exército tinha, que era a presença do Deus dos exércitos. É santidade, irmão. Você quer procurar salvação agora, ter certeza? Olha os últimos dias da sua vida, se você está andando em santidade. Santidade não é uma religião, é uma escolha. Nós não somos mais fruto do que a nossa mãe gerou. Nós somos fruto de uma nova criação. E se eu carrego essa nova identidade, eu não posso fazer qualquer coisa. Se eu quero ir longe com Cristo, eu preciso deixar para trás algumas coisas. Se eu quero ir fundo, se eu quero ir além com Deus, eu não posso parar. Com Cristo não é pela metade. Deus não chama ninguém para ir até o meio da montanha. Deus não chama ninguém para ir até uma parte da sua vida. A Bíblia diz, andar com Cristo é acabar a carreira e guardar a fé. É estar pronto para ir e se encontrar com o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E como é que eu me encontro com Ele? Santidade. Sede santo porque eu sou santo. A Bíblia diz que o prazer de Deus é a morte do santo. É alguém que é tão santo que se encontra com Ele e Ele recebe de braços abertos. A Bíblia diz que quando Estevão, o jovem primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7 e capítulo 8, a Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, a Bíblia diz que Ele se assenta à destra de Deus. Sim ou não? Quando Jesus vai assunto ao céu, a Bíblia diz que Ele se assenta à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que quando Estevão está sendo morto e apedrejado, ele olha para o céu e vê Cristo de pé. E eu imagino que quando a Bíblia diz que se Jesus sentou à destra de Deus, quando um justo, um homem santo morre, eu imagino Jesus se levantando para receber alguém que tem a sua identidade. A Bíblia diz que os demônios se submetem a quem carrega autoridade e santidade. Por quê? Porque nós somos como Ele.
Atos capítulo 19 fala de 7 filhos de Seva que também tentaram expulsar um demônio, porque viram Paulo expulsando, acharam legal e acharam que é só falar que dá certo. E eles foram tentar expulsar o demônio, e você conhece a história. E o que eles falam? Em nome do Deus de Paulo, eu conjuro-te que saia. O que os demônios falaram? Conheço Jesus. Também sabemos quem é Paulo, mas eu não sei quem vocês são. Por que ele sabia quem era Paulo? Por causa da vida que Paulo carregava. Por causa da vida que Paulo escolheu. Por causa do propósito de Deus na vida de Paulo. Em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Ananias tem medo de ir lá orar por Paulo, Cristo fala assim, ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante reis, gentios e os filhos de Israel. E como é que você carrega algo sem responsabilidade de reino? Não tem como. Por isso que Deus não usa muitas pessoas, queridos. Tem gente que fala, o meu maior sonho é que Deus me use. Mas nós entendemos, Deus tem mais vontade de nos usar do que nós de sermos usados. Porque quando Deus nos usa, o nome dele é glorificado. Mas Deus só pode usar alguém com responsabilidade. Ele não vai nos dar unção de cura porque a gente acha legal curar. Deus não vai nos dar uma unção de manifestação poderosas, de dons, sinais, prodígios e maravilha, porque a gente está na igreja. Ele só pode derramar em quem está com fome, com sede. A Bíblia diz, sem santificação ninguém... Ele não está dizendo, se você não ler a Bíblia, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, não. É sem santificação. Impossível nós ver. Ele está falando de ver, ele está falando de entrar no reino de Deus. Foi a dúvida de Nicodemos. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Vocês estão me entendendo? Eu sei que essa... Parece que muitas vezes não é uma palavra de Deus vai dar certo, essa semana vai ter. Mas é uma palavra que nos faz lembrar do que Cristo fez e para onde nós estamos indo. É salvação. O ápice do cristianismo é salvação. Nós precisamos parar também para lembrar sobre isso. Querido, Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Mais do que nunca nós precisamos estar prontos, preparados. João capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3, aonde eu queria chegar. Primeiro, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, o que ele disse que não pode acontecer? Não pode ver o reino de Deus. Você quer... A dúvida de Nicodemos, Jesus pregava muito sobre reino. Alguns homens fariseus chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tu prega muito sobre reino, mostra-nos o reino que tu prega. Jesus falou assim: o reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro. Olhe para dentro. Nicodemos queria saber mais a fundo sobre reino, porque ele reconheceu a autoridade que Jesus carregava. Então eu quero saber sobre o reino. Como é que eu entro? E Jesus fala: se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus, nascer de novo. Se eu quero ver, eu preciso nascer de novo. Eu imagino para entrar no reino. A Bíblia diz: o reino de Deus é tomado por... E quem quer, pega e entra. É somente aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Qualquer um tem a chave da tua casa? Imagine o reino. Se a tua casa terrena, secular, que vai ficar, não é todo mundo que tem a chave, só os íntimos. Imagine reino de Deus, que é tomado por esforço. Só quem se esforça se apodera dele. Nicodemo, você é bonzão. A Bíblia diz que ele é principal dos judeus. Queridos, um jovem com 12 anos de idade,
tem um ritual chamado Bar Mitzvah, que é a saída da juventude e mostra que aquele menino virou homem. Ele é interrogado por 70 doutores da lei, 140. 70 de um lado, 70 do outro. E ele precisa recitar. Os doutores da lei começam a fazer pergunta para esse menino. E esse jovem de 12 anos não erra uma vírgula da Torá. Agora você imagine, se um jovem de 12 anos não erra, imagine um homem com 40 anos de idade como Nicodemos. Nicodemo, você é bom, você é principal dos judeus, você é uma pessoa muito influente. Mas se você quiser entrar com todo esse currículo, é necessário você nascer de novo. Como é sério, sim ou não? Como é importante? Santidade. Se você quiser saber, santidade. Outra forma de você entender, mais simples, se você sobe, é se você não consegue pecar em paz. Se você não consegue pecar em paz, é uma das maiores evidências que você é salvo. Você pode até pecar, você pode até cair, errar, porque pecado é errar o alvo, você tentou acertar, mas você errou. O que que gera em você? Gera aquela, poxa, o que que eu fiz, cara? O Espírito vem e te traz alerta. Eu não poderia ter feito isso, cara. Você entra em um momento da tua vida que você precisa voltar e recalcular a rota. Sabe o que significa esse testemunho interior? Alguém que é salvo. Porque alguém que não é salvo faz e nem doeu. É uma grande evidência que essa pessoa nunca nasceu de novo. Se você consegue pecar em paz, é uma das maiores evidências você não é salvo, que eu não sou. A Bíblia diz em Mateus 7, preguei em teu nome, fiz milagre em teu nome. Olha a qualidade desse ministro. Fiz milagre, curei, expulsei demônio, preguei o evangelho. Mas ele diz, eu não sei quem você é. Mas sabe o que eu vejo nesse currículo todo? Lá não está, me santifiquei em teu nome. O cara tem muitos dons, mas lá não está dizendo que se santificou em teu nome. Porque santidade é algo sem volta. Quando você escolhe ser santo, você sempre vai ouvir o que Deus tem amanhã, o próximo passo. Homens corajosos, santidade. Olhe, todos os homens que receberam a chamada de Deus andando em santidade são corajosos. Olha a vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Diz que ele recebeu cartas na sinagoga de Damasco a fim de prender homens, tanto homens como mulheres, que fossem do caminho, levar preso. Coragem não é esse rapaz que ele era, Paulo. Saulo, eu não vou ver no mérito de Saulo para Paulo, mas imagine um homem brabo, né? A Bíblia diz que ele respirava ameaça e morte. É brabo ou não é? Ele respirando aqui, ó, querendo matar, com fome de sede de vingança, querendo levar presos os cristãos. Parece que é corajoso. Mas alguém corajoso dessa forma, com o exército ao seu lado e com a autorização do governo para prender quem queria, é fácil. Agora que ele vira Paulo, agora que ele precisa mostrar se verdadeiramente ele tem coragem, porque anteriormente ele tinha ajuda do governo. Agora ele precisa somente ter o quê? Intimidade com o Espírito Santo e andar em santidade para verdadeiramente ele ser corajoso, enfrentar o sistema, enfrentar os demônios, enfrentar a sua carne e ir até o final na sua chamada para não desistir. Agora que ele precisava mostrar se ele tinha coragem mesmo. Queridos, a Bíblia diz, se te mostras fraco no dia da angústia, é porque tua fé é pequena. E quanto mais fé, a fé vem pelo ouvir. Então quanto mais você ouve a palavra, mais fé é gerada no seu coração, mais firme você é, mais santo você se torna, mais parecido com Cristo você é. Por quê? Porque santidade me faz parecido com Ele, é ser como Ele é. Quando Pedro negou Jesus Cristo, ele queria se esconder para dizer que não era discípulo de Jesus, mas uma mulher olhou para Pedro e falou assim, você é parecido com Ele, você fala como Ele, você anda como Ele, não tem como esconder quem você é. Santidade não tem como esconder a nossa verdadeira natureza.
pergunta é: para onde nós estamos indo? Qual é o GPS? Qual é o caminho? Santidade. A Bíblia diz: só os selados estarão com ele naquele grande dia. E como é que eu recebo o selo? Espírito Santo é evidência de salvação. A evidência de salvação bíblica, Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 14, para trazer essa certeza mais fundamentada sobre salvação. Pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são o quê? É qualquer um que é filho? Tem gente que fala assim: eu também sou filho de Deus. Mas sim, a evidência é porque você quer. Deus me ama como eu sou. A evidência, a Bíblia diz que a única evidência, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Versículo 16. Versículo 16, ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos. Então assim, aquele testemunho interior que eu falei no início, o Espírito Santo dá para você a certeza da tua salvação, porque o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. Você é salvo? Deus sabe. O que é isso? É alguém que não tem certeza da salvação. Certeza. Eu sei para onde eu irei. Estarei na glória se essa for minha última noite. Que é isso? Convicção. E como é que eu estou convicção? Só porque é declaração positiva? Eu declaro que eu sou salvo? Não. É o que eu carrego. Baseado no que eu carrego, a vida que eu estou vivendo diz para onde eu estou indo. O nível de santidade diz aonde eu quero passar a minha eternidade. O apóstolo Paulo era corajoso, irmão. Se você estudar a história de Paulo, imagine ele pregando o Evangelho. A Bíblia diz em Atos capítulo 26, a partir do versículo 19, quando ele estava pregando para o rei Agripa. Já estava pregando para o rei Agripa. O que Jesus falou para Ananias? Esse é para mim um homem que vai levar o meu nome perante reis. O rei Agripa estava escutando o discurso de Paulo pregando o Evangelho, trazendo fundamento, vida, morte, ressurreição e ascensão, falando sobre Jesus Cristo. E existia um homem, o governador, chamado Festo, que a Bíblia diz que quando Paulo estava pregando o Evangelho, a Bíblia diz que Festo interrompe o discurso de Paulo para o rei. E o rei Agripa diz assim: Paulo, por um pouco você me convence. E sabe o que Paulo disse? Não só tu, ó rei, mas todos aqueles que nesse momento me escutam, todos vocês receberão e entenderão a palavra de Deus que vocês quiserem. Estuda Atos 26, a partir do 19 em diante. O que é isso? Convicção. Pastor, eu estou querendo ir pregar para o meu amigo, mas ele não quer escutar. Eu estou meio me tremendo com medo, não sei como é que eu falo com ele. Queridos, não tenha medo de perder quem já está perdido. Pregue o Evangelho. Mas a gente precisa saber o que carrega. A Bíblia diz: ide por todo mundo e faça o que quando você chegar lá? Pregue o Evangelho. Quem vai convencer? Espírito Santo. Então, a nossa missão, andar em santidade, quando a gente pregar o Evangelho, o Espírito trabalha e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Homens corajosos, homens que desistem se escondem, homens que não andam em santidade vão parar a chamada, homens que não andam em santidade não vão ir até o final da sua chamada, porque o pecado gera timidez. Adão, cadê você? Foi isso que Deus perguntou para ele. Cadê? Adão estava onde? Se escondeu. Por que ele acabou de se esconder? Porque ele acabou de pecar. Então, ele estava escondido. Todo aquele que anda em pecado se esconde. Ouvi a tua voz. Tive o primeiro sentimento que gera em alguém que não anda em santidade: medo e se esconder. Medo se vai dar certo, se não vai. Pensamento negativo.
medo de demônio, medo de maldição hereditária, que a Bíblia diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe maldição hereditária, existe comportamento hereditário. Porque se eu carrego salvação, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo. Pecado é um nome, doença é um nome, mas quando nós olhamos para o nome e carregamos o nome, nós carregamos aquilo que é maior do que tudo. Eu vou ter medo de quê? Davi diz, eu vou no nome do Senhor. Convicção, queridos. Nós precisamos parar e meditar em salvação. Tomar posse. Ter essa convicção. Agora você entende como é que é a certeza da salvação? Não é quem quer, só quem é guiado pelo Espírito de Deus. Esses sim são filhos de Deus. São filhos. Convicção. Nós não precisamos ter medo. Adão, cadê você? Se escondeu. Tem pessoas que têm chamado, irmão. Foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser evangelista, foi chamado para ser apóstolo, mestre, para investir em missões, para ser uma arma poderosa nas mãos de Deus, mas tem medo do chamado, tem medo de entrar firme de cabeça, tem medo de ouvir a voz de Deus e saber que Deus chamou ele para algo e ele tem que largar tudo ou tem que fazer algo poderoso para entrar naquilo que Deus chamou e tem medo. Queridos, eu olho para você, você precisa entender algo, mergulhe para que você tenha coragem. A Bíblia diz que eu não me alegro com os que retrocedem. O que a profecia dos últimos dias diz? Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Ou seja, quanto mais se aproxima a vinda do Messias, mais você vai ver gente se esfriando e desistindo, esfriando e desistindo, esfriando e desistindo. É uma profecia. Mas o que nós precisamos temer nessa profecia é que nós não podemos participar dela. Se a Bíblia diz, se o amor de muitos se esfriará, nós temos que ser os poucos que estão queimando. Não é todo mundo, não, são poucos. A Bíblia diz que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos mesmo. Não é todo mundo que quer santidade, não é todo mundo que quer mergulhar nas Escrituras, não é todo mundo que quer assumir o chamado, não é todo mundo que quer ir viver verdadeiramente uma vida poderosa em Deus, mergulhar verdadeiramente em Deus, pegar o chamado, ir até o final, acabar a carreira e guardar a fé, saber o que Deus acha sobre você, sobre o que você está fazendo, sobre os negócios, sobre as suas decisões. É você entregar todas as áreas. Salvação não é você dar uma parte para Deus, salvação é morrer para o mundo, é morte. Nicodemos, necessário nascer de novo. Se você quiser entrar, se você quiser ver, você precisa nascer de novo. Se você olhar os próximos versículos, diz assim: agora se você quiser entrar, se para ver você precisa nascer de novo, agora para entrar você precisa nascer da água e do Espírito. E agora, Nicodemo, você quer? Imagine Deus fazendo essa pergunta: você quer? É uma escolha. Queridos, eu creio não, Nicodemos aceitou a chamada. Porque Nicodemos com José de Arimateia foram aqueles que tiraram o corpo de Jesus da cruz e limparam, e banharam, e adornaram o mestre. Ele diz que a Bíblia diz que eles pagaram, invertiram. Porque você só inverte naquilo que você acredita. Porque você só inverte tempo, recurso, sua vida, sua família, tudo que você tem, se você acredita. Se você anda em santidade é porque você acredita naquilo que aconteceu naquele dia. Por isso que ele fala: santificai-vos. Ah, Deus, eu quero ser santo. Me mostre. É você que diz: santificai-vos. A Bíblia diz em, acho que é Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Ele está falando: eu vou encher você. O versículo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus me enche, Deus, a oração. Aí imagina ele falando: rapaz,
É você que tem que se encher, camarada. É você que tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu morro na cruz para que agora você diga para onde você quer ir e o que você quer ser. Como o homem se vê no seu coração assim, ele fique de pé no seu lugar. Coragem. Levante seus ombros, olhe para frente. Cristo não está no seu passado, Cristo está à frente. Não olhe para trás, irmão. A Bíblia diz: aquele que olha para trás, coloca a mão no arado e olha para trás, serve não. Eu estou à frente. Eu estou fazendo uma obra à frente. Deus nos chama para ir para frente. Então nós precisamos entender a convicção que carregamos. É coragem. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Porque Ele é Deus dos exércitos. Nós estamos alistados, regimentados no exército de Cristo. E ninguém vai para a guerra com medo. Não vai para a guerra com medo. Estude a história de Gideão. Quem tiver com medo, tira. Quem tiver com medo, Gideão, separa. Vai com... mas tem 10 mil lá. Vai com 300. Não dá não. Na humanidade não dá. Mas quando a convicção e a fé em Cristo dá certo. A Bíblia está aqui para confirmar e ratificar o que nós estamos pregando. Sem medo. Eu tenho medo. Você consegue olhar daqui 5 anos? Você consegue te olhar para o futuro? Pastor, não consigo me ver no futuro. Você está olhando para o futuro sem Deus. Porque se você olhar para a tua empresa, para os teus negócios, para a tua vida, para os teus filhos, daqui a anos e ver poderoso em Deus, crescendo em Deus, prosperando, vivendo a graça que Deus derramou para nós vivermos nessa terra, é porque nós estamos olhando para um futuro poderoso em Deus. Coragem. Ele está querendo nos chamar. Venha, eu estou chamando você. Estou chamando você para uma missão. E pessoas naturais Deus não pode usar, irmão. Só pode usar intrépidos, valentes. Homens que estão dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Homens que quando o pecado vem, ele fala, não. Homem quando a proposta bate, diga, não posso aceitar. Por quê? Porque eu tenho que prestar conta para um Deus todo-poderoso. Eu trabalho com licitação, eu tenho uma empresa de assessoria em licitação. Eu ganho licitação para várias empresas de vários ramos. E um homem da Europa me ligou, da Espanha, a gente fez uma live e ele me ofereceu 1.300.000 em uma licitação, somente para mim fazer a maracutaia para ele. Em Tocantins, uma empresa de engenharia. Mudaria a minha vida ou não? Rapaz, de manhã eu e minha esposa, nós escutando a ligação e a gente falar, pode ficar com seu dinheiro, eu recuso. Querido, mudaria a minha vida. Mas eu não posso fazer porque eu presto conta. Eu estou morto. Não sou mais eu que vive, queridos. Cristo vive em mim. Como é que eu vou aceitar algo? Como é que eu vou prestar conta? Dizer, não, é porque eu estava precisando. Você precisa entender que santidade é morrer. É você verdadeiramente dizer, eu não tenho nada, minha vida por preciosa. Esse homem falou assim para mim, rapaz, para de besteira, só por causa disso. É só por causa disso. Pode transformar minha vida agora. Mas chegará um dia que a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Você acha que eu vou ter coragem de olhar nos olhos dele e dizer assim, eu não sabia? Você acha que eu vou ter coragem? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, estaremos de pé diante do trono de Deus. A Bíblia diz que ele vai abrir os livros. A Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam sendo escritas no livro, segundo as suas obras.
E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você imagina ele abrindo o livro e ele olhando, falando: rapaz, você aceitou aqui que foi isso aqui? E eu tentando justificar o injustificável. Não dá. Isso se chama coragem. Isso se chama santidade. Feche seus olhos, se eu quero orar por você. Eu vou orar para que Deus renove suas forças. Eu vou orar para que você consiga chegar no final do ano como Ele é. Porque Ele chamou você para ser como Ele é. Você não é fruto daquilo que sua mãe gerou. Você é fruto de uma nova criação. E essa criação fala de Cristo, de um Jesus que veio à terra, morreu por mim. E toda maldição, toda condenação que viria sobre nós, Deus despeja sobre Cristo. E agora nós somos livres. E essa liberdade me dá o direito de escolha. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer, ó precioso Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, o Espírito poderoso. Obrigado, Senhor. Eu adoro, Senhor, o teu nome, Jesus. E oro pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Por cada homem e cada mulher. Eu declaro sobre eles, Senhor, sê tu uma fortaleza do Espírito Santo de Deus. Sê tu cheio da unção de Deus. Que quando tu abrir a boca, a palavra salte do teu espírito, por causa da vida que você escolheu viver, uma vida de santidade, uma vida verdadeira. Que em nome de Jesus, que venha à tona, que venha à luz tudo aquilo que o Senhor colocou na tua vida, em nome de Jesus. Que você consiga chegar no final da tua chamada, que você não olhe para trás, que você seja uma arma poderosa nas mãos de Deus, que você e tua casa sirva ao Senhor, que você veja com os olhos espirituais aquilo que o Senhor está por fazer nos próximos dias. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida poder, eu declaro sobre a tua vida unção. Assim como Cristo escolheu os seus discípulos, eu declaro que Cristo te escolhe essa noite. Assim como o Senhor levantou os seus profetas, os seus apóstolos, eu declaro que o Senhor já te levantou e você toma posse. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida nessa noite, que essa noite fique marcada, fique selada como o dia da tua redenção, da tua salvação, onde o dia que Deus falou contigo, o dia que Deus te chamou para o ministério, o dia que Deus falou poderosamente contigo. Você está no caminho certo, meu filho. Você está me agradando, filho. Você é poderoso. Você tem o Espírito da verdade. Você é filho de Deus. Esse é o caráter do nosso Deus.